Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas, meus irmãos, minhas irmãs, para mais um encontro nosso na tarde de hoje, para o estudo da obra Nosso Lar. O tema do nosso estudo é o capítulo 24, que tem por título O Impressionante Apelo. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos, como de costume, com a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódios, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Bom, meus irmãos, do capítulo 23, né, foi uma conversa basicamente uma conversa longa entre o nosso irmão André Luiz e o nosso irmão Lísias, né? Principalmente ao fundo, ao final, melhor dizendo, da conversa, quando eles começaram a falar sobre as condições em que a antiga colônia de Nosso Lar operava, né, há décadas ou séculos anteriores, ok? Então, o capítulo 24 ele começa exatamente a partir desse ponto, quando o Lísias liga um aparelho de recepção, ok? Ligado o receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmonia harmoniosa sonoridade, desculpem. Vendo-se no espelho da televisão, ok? Nessa época aí, estamos falando aqui de 1939, 1940, quando o livro foi escrito, né? E 39 e 40, quando foi publicado. Foi mais ou menos essa época. A figura do locutor no gabinete de trabalho, daí a instantes começou ele a falar. Emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço da preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos, quantos puderem, ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Nós aqui estamos falando daquele período histórico que antecipou a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Ok? Lembrai-vos que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida das vossas forças, a serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. E veio Lísias em meu socorro explicando, né, o que era aquilo. Vamos nos lembrar que o André Luiz, ele tinha desencarnado recentemente, passou muitos anos no umbral, então desconectado de qualquer informação sobre o que estava acontecendo na superfície do planeta, né, entre os encarnados. E quando ele chegou em nosso lar, ele ficou um tempo, né, recebendo auxílio, também ficou sem notícias. E agora que ele foi, digamos assim, liberado do tratamento, o que acontece foi que ele se dedicou às atividades e a conhecer nosso lar, a conhecer os métodos de trabalho e não demonstrou, digamos assim, uma curiosidade ou exagerado interesse, né, sobre as coisas, da vida comum na Terra. Então ele estava um tanto desinformado.
Estamos ouvindo moradia, velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo, ele falando com André Luiz, né, para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo. Mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Que diz, olha só, ele demonstrou surpresa. Indaguei aterrado, pois não bastou o sangue da última guerra. A última guerra foi a Primeira Guerra Mundial, né? Lísia sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar o silêncio, em silêncio, a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Ele respondeu apenas com o semblante. Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos da vida nova, a que me recolhera, pois havia cidades de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação, que foi o teor da transmissão que ele acabou de assistir, né? Apresentara-se a voz do locutor com entonação de verdadeiro SOS. SOS é uma sigla internacional, né, no uso do telégrafo, que é um pedido universal de socorro. Ah, ouvira-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Aí o Lísias esclareceu, né? Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Aquilo que eu venho comentando com vocês, né, ao longo dos nossos estudos, né, sobre a questão da constituição interna do ser. O corpo astral, né, o corpo mental, aquilo que Kardec, pedagogicamente, né, falou que existiam veículos intermediários e ao conjunto desses veículos ele chamou de perispírito, ok? Então, estamos longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos, até mesmo aqui na Terra, né? Duas pessoas que se conhecem, que têm que se conhecem profundamente, duas pessoas que têm uma empatia uma pela outra, irmãos, pai e mãe, eh, filho e pai, filho e mãe, filha e pai, filha e mãe, né? Casais, enfim, irmãos, eles muitas vezes com o olhar já conseguem expressar muitas palavras. Nosso campo de lutas é imensurável. Olha só o que o Lísias falou, né? E ele, sete. Nesse ínter, interrompia-se a música e voltando ao locutor. A emissora Posto 2 de Moradia, continuamos a radiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados, olha só, respondendo às forças do umbral, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas, egoístas do ser humano. É uma resposta. Então, alguns governos, há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados. O que ele quer dizer por centralizados? Um regime que funciona de maneira autoritária, né? Onde a figura de um ente central, ou de um ente principal, centraliza eh, as ações, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual sem órgãos de ponderação, ou seja, dentro do próprio governo, ou seja, sem instituições de segundo, terceiro escalão, fortalecidas, né, sendo ouvidas, eh, sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, ou seja, conselhos e orientações e sugestões
irrefletidas, né, à base da emoção, da paixão, da violência, dos sentimentos violentos, né? Caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Aí mais à frente, né? O enfermeiro permaneceu em silêncio, que não ousei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez novamente ouvir. Emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz que presidem aos destinos da América, ou seja, o continente americano, ok? Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quando estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre e muitos de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar prístinos erros, ou seja, erros antigos, né? A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Olha que transmissão lindíssima, né? Unamo-nos numa só vibração contra o assédio das trevas, acendamos a luz, né? Então, olha só, olha que mensagem importante. Se existe um sistema de violência ativo, como é que nós devemos agir? Cristãos, espíritas, espiritualizados, pessoas do bem, pessoas sensíveis, contra o assédio das trevas, não combater o combate com combate, não combater violência com violência, não combater o grito, com mais barulho. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Trabalho, a tática ou o método, melhor dizendo, de trabalho dos trabalhadores do bem não é o método da violência, não é o método do embate, não é o método da ameaça, não é o método do grito, não é nenhum desses métodos. É a paciência, é ouvir, é a conduta correta, equilibrada, serena, é o exemplo, é a prática da bondade, é a prática da fraternidade, a prática do perdão, mas a vontade resoluta, né? Porque em um momento desse de crise intensa, como está sendo descrito aqui, é, não cabe fraqueza moral, porque senão corre-se o risco de muitas pessoas sofrerem ou serem prejudicadas por conta da nossa insegurança, ok? Então, é preciso orar muito, vigiar mais ainda e, principalmente, refletir e pensar bastante sobre as nossas ações, para que a gente não venha, muito ao contrário, né? Para que a gente não venha a colaborar com o mal que se expressa, às vezes, durante um período incerto aqui e ali da história da humanidade, como foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, como foi durante a Guerra Fria, no final dos anos 80, 90, ok? Então, contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. E essa resistência do bem é utilizando o método do bem. Grandes abnegados os irmãos de moradia, né? Falou Lísias. Tudo inútil, porém, acentuou o triste. Depois de ligeira pausa, a humanidade pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. Ou seja, aqui o Lísias chama atenção para duas coisas. A lei de causa e efeito. Ele está reconhecendo que determinadas energias, que determinadas ações, que determinadas condutas foram realizadas e que elas geram consequência. Todas as nossas ações, seja em pensamento, em sentimento ou atitude, elas geram consequências. Então, ele está aqui admitindo, né, de que um determinado ponto de não retorno foi ultrapassado, ou seja, determinadas ações foram tomadas e
o cenário que foi instalado ali, pré-guerra, Segunda Guerra Mundial, já não permitiria mais a conciliação e o restabelecimento de uma condição de recuperação e de paz. Então ele fala, a humanidade terrestre pagará em dias próximos temíveis tributos de sofrimento. E aqui também podemos dizer que aponta para também questões kármicas coletivas. Então ele pode estar chamando a atenção para esses dois aspectos, um ou outro, ou esses dois aspectos, o que eu considero mais provável. Não há, todavia, recurso para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei, né? André Luiz, sensibilizado. Infelizmente, acrescentou Lísias em tom grave e doloroso. A situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de moradia de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do Umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o ministro da União Divina, lá em nosso lar, né, esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, ou seja, o pensamento coletivo da humanidade, né, aquele pensamento que predomina o que estava predominando ali naquela época, está nas condições do homem insaciável que devorou excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável, ou seja, todas aquelas energias virulentas, violentas, agressivas, que foram produzidas, elas vão ter que ser escoadas. E como aqueles países estavam aumentando seus exércitos, suas forças militares, se militarizando, acaba que seria dessa maneira que esse excesso iria ser, digamos assim, colimado, né? A crise orgânica é inevitável. Nutriam-se várias nações de orgulho criminoso. Olha só, o orgulho criminoso de algumas nações. Vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais, os venenos que eles produziram por décadas ou séculos, até chegar ao ponto de não mais conseguir conter o efeito, demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto. Lísias convidou-me a recolher. Então, conclui aqui a análise e alguns comentários sobre o capítulo 24 do livro Nosso Lar. Então, que possamos nesse instante agradecer a presença de todos, que possamos nos felicitar com o amparo e o apoio e agradecer a presença dos nossos irmãos espirituais, nossos guias e mentores, os guias da casa, os espíritos simpáticos aos nossos trabalhos, que eles possam ser amparados, que energias do bem, da luz, da caridade, da compaixão, da sabedoria, possa envolver esses seres mais e mais, aprofundando neles a paz, a compreensão, o entendimento, a compaixão e o amor universais. Que os fluidos, as energias, as benesses produzidas a partir do nosso encontro na tarde de hoje possam ser encaminhados a outros seres, outras consciências necessitadas de auxílio e de amparo, para que elas também possam vir a gozar da compreensão, do entendimento, do refazimento e da saúde integral. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens e mulheres de boa vontade, meus irmãos, minhas irmãs, que possamos ter um bom fim de semana e que possamos voltar a nos encontrar no fim de semana que vem. Um grande abraço a todos, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Um grande abraço.